E aí pessoal, tudo bem? Galera, o nosso amigo Fábio Alves está fazendo uma venda que está se utilizando de carta de consórcio. E eu achei interessante fazer um esclarecimento para vocês, que eu acho que tem alguma utilidade pública. Recentemente, há alguns meses, o Fábio Cachoeira também fez uma venda que se utilizou de uma carta de consórcio do cliente comprador, mas foi uma situação diferente. Quando a gente vai utilizar uma carta de consórcio para comprar um imóvel, a gente pode ou fazer uma cessão dos direitos dessa carta de consórcio para quem está vendendo. Então, nesse caso, eu não estou usando de fato o crédito da carta de consórcio para comprar o imóvel, mas sim pegando os direitos que eu tenho sobre aquela cota, né? Ou seja, os direitos de um dia ser contemplado e também as obrigações de continuar pagando essa cota. E esse direito que eu tenho sobre essa cota de consórcio tem um valor patrimonial. Então eu faço a cessão desses direitos para um terceiro, tá? Geralmente, acredito que quase todas as administradoras de consórcio dão direito a que as partes façam isso. Claro que provavelmente a administradora de consórcio quer saber quem é essa pessoa que está assumindo as obrigações, né? Porque essa pessoa, a partir de então, vai ser aquele que vai ter que pagar as parcelas ali mensalmente, para ver se uma hora ela é contemplada, tá? Então, o ponto é que você basicamente faz um cálculo de quanto que aquela carta vale, quanto que ela tem de saldo de devedor e faça uma estimativa de quanto ela vale e existe uma negociação, vamos dizer, paralela à administradora do consórcio, que meio que não tem nada a ver com isso, de qual é o valor daquela carta. E faça a cessão, então esses direitos sobre essa cota tem um valor patrimonial, então você transfere para alguém como parte de pagamento de alguma coisa, por exemplo, parte de pagamento do imóvel, né? Interessante saber que geralmente quando você faz isso, a carta tem um deságio, né? Então, se por exemplo a carta é uma carta de, sei lá, 200 mil reais e já tem 100 mil reais pago, então faltam se pagar 100 mil reais. Provavelmente para repassar isso para um terceiro, para fazer essa cessão de direitos, esse terceiro vai, entre aspas, aceitar essa cota por um valor abaixo do que 100 mil, né? Então vai haver um deságio aí para que essa pessoa assuma o risco, não é um risco porque uma hora ela vai ter o acesso a esse dinheiro, mas ela assume essa paciência de ser contemplada só num segundo momento, que na verdade você nunca tem como saber quando, tá? A outra forma muito mais tradicional de se utilizar uma carta de consórcio para adquirir um imóvel usando a carta de consórcio de fato para pagamento, como forma de pagamento. Nesse caso, a carta tem que estar contemplada, então a cota tem que estar contemplada dentro daquele grupo. E é interessante vocês entenderem que essa transação acontece, no final das contas, como uma alienação fiduciária, assim como num financiamento bancário tradicional. Então, o que eu quero dizer? O comprador tem uma cota de consórcio contemplada e ele vai utilizar aquele crédito para adquirir um imóvel e à medida que ele adquire o imóvel do vendedor, ele também vai, ato subsequente, né, nesse mesmo instrumento de compra, fazer a alienação fiduciária do imóvel em garantia para a administradora do consórcio, que vai ficar com a propriedade fiduciária sobre aquele imóvel para garantir o pagamento do restante do valor da cota, tá? Nesse caso, é como se na prática fosse uma pré-aprovação de crédito de financiamento. Para o vendedor, dá na mesma. Para o vendedor não faz diferença nenhuma se ele está vendendo um imóvel por financiamento bancário tradicional ou utilizando carta de consórcio, a não ser, assim, se for falar que tem uma diferença, tem o fato de que o vendedor ele fica existe muito menor probabilidade de dar errado, né? Porque no financiamento bancário, ainda que você faça a pré-aprovação, ao longo da análise por parte do engenheiro e depois a liberação do crédito definitivo, as regras de financiamento podem mudar e pode cair o financiamento do cara, pode não aprovar em definitivo. Diferente da carta de consórcio contemplada, que a probabilidade de dar alguma coisa errada já é muito menor, né? Porque não existe mais quase uma discussão de crédito, existe só uma discussão basicamente se o imóvel vai ser aceito como garantia da dívida que a pessoa está contraindo perante a instituição financeira, tudo bem? E assim como num financiamento bancário, a utilização de carta de consórcio para compra de imóvel, ela é formalizada através de um instrumento particular com força de escritura pública. Então não existe a necessidade de se fazer uma escritura pública, né, num tabelião de notas, faça através de um contrato particular que é lavrado pelo banco, né, pela instituição administradora do consórcio, geralmente é um banco,
e esse instrumento é levado a registro junto ao cartório de imóveis, onde na matrícula vão se registrar tanto, número 1, a compra e venda, quanto número 2, a alienação fiduciária, beleza? Então a mensagem aí é: fiquem espertos, porque sempre que um comprador disser que vai utilizar de uma carta de consórcio, você precisa entender se essa carta está contemplada. Se ela não está contemplada, no final das contas, ele não tem nada ali, ele tem direito patrimonial em cima daquela cota, mas basicamente você vai ter que achar um vendedor que aceita uma cessão de direitos sobre essa cota, o que é bastante atípico. Pode ser que ocorra, né? O Cachoeira conseguiu esses dias fechar uma negociação assim, mas é muito menos provável. E se a carta estiver contemplada, se ele disser que está contemplada, é importante a gente ter uma comprovação dessa contemplação, tá? Um documento que prova que foi contemplada, assim como a gente não assina contrato de compra e vendas que vai utilizar financiamento bancário sem saber previamente se o comprador tem o crédito aprovado perante o banco, e a gente não faz isso simplesmente para não ficar amarrando as partes em cima de um negócio com grande probabilidade de cair, né, ser inócuo. Então para a carta de crédito não é diferente, para a carta de consórcio não é diferente. A gente precisa ter uma mínima segurança de que, segurança documental, né, de que aquela cota está de fato contemplada antes de amarrar as pessoas em um contrato, em um compromisso de compra e venda que, por conta das cláusulas de irrevogabilidade e retratabilidade, não dá mais abertura para arrependimento, tá? Então tem que tomar esse cuidado aí antes de assinar o contrato, beleza? Fica a mensagem do dia, brigadão e vamos pra cima, gente, sempre com segurança aqui. Eu tô sem máscara nesse momento porque eu tô fechadinho dentro do carro, tá bom? Abraço!